vamos ter o privilégio de estar aqui também, a olhar para a palavra de Deus e eu gostava de perguntar que formas, de que formas é que nós podemos manifestar amor? Muitas, por exemplo. Sim, coisas práticas. Nosso tempo, o que é que nós fazemos com o tempo que manifesta amor, por exemplo? Hã? Servir como? Servir como? Fazer o quê? Serviu quando estiveste doente. O que é que fez já agora? Vais perder o lagartão, mas pronto, o galardão. Fez-te uma sopinha, vá. Não. Sim, também. Pronto, então. Isso é amor? É amor. Mas porque o coração da Cristina era de amor, não é? Pode-se fazer isso sem coração de amor. Não, eu não estou a dizer que foi. Não estou a dizer que foi. Mas eventualmente também se pode, não é? Mais. Uhum. De que necessidades, por exemplo? Materiais. Um exemplo de uma necessidade material. Uma boleia. Dar uma boleia, por exemplo. Mais. Por exemplo, que um momento difícil. Perdendo o emprego, precisa de ajuda. Uhum. Às vezes financeira, para encontrar um outro emprego. Sim. Perdoar, por exemplo. Perdoar o quê? Uhum. Perdoar falhas, todos nós temos. Mais. Só isso? Já está? Sim, claro, há muito mais coisa, mas sim, Sandro. Corrigir. Corrigir é com amor. É. Uhum. Mais alguma coisa? Empatia, ter empatia. O que é empatia? Colocarmos no lugar do outro, orar pelo outro. Ok. Ok, então nós estamos a falar de um amor que acolhe todos, a partir da primeira carta de João. E estamos a falar sobre isto também para ficarmos mais ficar mais claro para nós aquilo que nós queremos ser enquanto igreja. Que é isto, uma família de famílias com Jesus no centro, onde todos são bem-vindos. O amor está no centro porque Jesus está no centro. Onde Jesus está no centro, o amor está no centro. Porque Deus é amor. Não é? E este é o tema de 1 de João. E é o tema de toda a Bíblia. Nós estávamos a falar da mensagem essencial da Bíblia. Qual é a mensagem essencial da Bíblia? Exato. Mas Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho, todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Né? Então, essa é a mensagem essencial, né? É que nós precisávamos de salvação. E Jesus, ele, por amor, ele veio como enviado do Pai para nos oferecer salvação, para nos trazer vida eterna. Ahm, e então o amor é a mensagem. O amor é a mensagem cristã. O resumo da mensagem cristã é o amor. Agora, o amor tem muitas facetas. O amor tem muitas dimensões. E nós, quando ouvimos isto, a mensagem é o amor. Então, e a justiça, e a correção. Então, não, isso faz parte do amor. O amor verdadeiro, isso faz parte do amor. Não é? O Santo estava a falar de corrigir os filhos. Quem não corrige os filhos, dizer não também é amar. Não é? E eles precisam disso, não é? Porque senão eles não vão perceber o que é a vida. E a vida tem muitos nãos. Não é? Nós temos que os formar. Temos que os formar. Ok, mas vamos ver o que é amor, porque nós dizemos isto,
e precisamos de exemplos concretos, precisamos de ir ao concreto. E João, na sua carta, faz isto. Por isso é que eu estava a perguntar, mas um exemplo, porque senão a gente deixa tudo no abstrato. E o abstrato é abstrato. Não se traduz em coisas reais e práticas. Não é? É fácil dizer, eu amo, no abstrato. Mas em que é que isso se traduz? Para nós é super fácil. Nós estamos aqui, cantamos músicas lindas, não é? E levantamos as nossas mãos com emoção. É super fácil a gente dizer muita coisa. Mas em que é que isso se traduz realmente? Aí é que se vê se é real ou não. Então, João faz isso. Ele interessa-se por ir ao concreto. Não é? Vamos ler aqui João, 1 de João, no versículo 12 ao 24. Versículo 12 ao 24. Porque no tempo de João havia pessoas na igreja que estavam a viver no abstrato, estavam a ensinar as pessoas a viver no abstrato. Né? Alguém se lembra daquele pessoal, daquele grupo de pessoas que tinham uma filosofia muito própria? Os gnósticos. Gnose significa conhecimento. Eles achavam que havia um conhecimento especial que só estava acessível a alguns. Um conhecimento especial que era algo abstrato. Era um conhecimento que levava alguns para um outro nível. Mas um outro nível de espírito só. Porque depois na vida diária eles não se interessavam com nada. Era um dualismo. Era uma separação entre a vida diária e a vida do espírito, lá em cima. Né? E eles achavam que isso é que importava, andar lá em cima, pensar em coisas muito... pensar no amor, pensar nisto, mas sem tradução concreta, porque depois, no dia-a-dia, eles viviam de uma maneira completamente diferente. E é por isso que João está aqui muito ocupado em passar ao concreto. Não, o que é o amor concreto segundo Cristo? É isso que move João nesta carta. O que é o amor concreto segundo Cristo? Ele dá um exemplo. Vamos ler aqui 12 ao 24. E depois vamos ver aqui mais em pormenor cada exemplo. 3, 12 ao 24. Diz assim, não... Bem, ele começa por este versículo, eu estava a passar isto à frente, mas este versículo é muito importante. Só para perceberem que eu não estou aqui a inventar. No versículo anterior, ele diz, a mensagem que ouviram desde o princípio é esta. Como é que João condensa a mensagem cristã que eles ouviram desde o princípio? Amemo-nos uns aos outros. Porque isso é a tradução do amor por Deus. A tradução prática do amor por Deus é amar aqueles que estão à nossa volta. Essa é a tradução prática. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Portanto, esta mensagem é a mensagem cristã. E então, depois disto, João começa a dar alguns exemplos e vamos agora sim ler 1 de João 12 a 24. Então, amemo-nos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E porquê é que ele o matou? Porque as suas ações eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, se os que são do mundo vos odeiam. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama ainda está morto. Todo aquele que tem ódio ao seu irmão é um assassino. E sabem que os assassinos não têm dentro de si a vida eterna. Eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém possui bens deste mundo e vendo o irmão em necessidade de lhe fechar o seu coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas com ações e com verdade. Desta maneira, sabemos que somos da verdade e que a nossa consciência se pode sentir tranquila diante de Deus. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Queridos amigos, se o nosso coração não nos acusa, temos plena confiança em Deus e tudo aquilo que lhe pedirmos havemos de receber, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. E aquilo que ele nos mandou é que acreditemos em Jesus Cristo, seu Filho, e nos amemos uns aos outros como ele nos amou.
Aquele que obedece aos mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que Deus está em nós graças ao Espírito que Ele nos deu. Então, João dá o primeiro exemplo, fala de uma história da Bíblia, que está onde? A história de Abel e Caim, Gênesis. E o que é que aconteceu nessa história? Caim matou Abel. E ele matou... Quem era Abel? A Caim? Era o seu irmão. Matou o seu irmão. Porquê é que ele o matou? Sim, está ali escrito. Porque as suas ações eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Inveja é uma palavra interessante, não é? Porque as ações do irmão eram boas, eram justas, e as dele eram más, e por inveja ele matou o irmão. E nós já falamos o que é justiça segundo Deus. O que é justiça segundo Deus? As ações do irmão eram justas. O que é justiça segundo Deus? Como é que nós manifestamos a justiça de Deus? Vingamos-nos. Não é? Praticando o bem. E praticar o bem é o quê? É amar. Praticar o bem é amar. O amor é a prática do bem. Não é? Então a justiça é a prática do amor. Não é? O que é que configura a justiça segundo Deus? É o amor. Se nós amamos, nós somos justos. Não é? Porque temos a justiça de Deus em nós, que é o amor de Deus. Então, Caim não amava, ele não tinha amor. Certo? Porquê? Nós sabemos que ele não tinha amor. Porque matou o seu irmão. Reparem, Caim, ele ofereceu também um sacrifício a Deus. Por isso é que eu estava a dizer, há muita coisa que se pode fazer que parece bom, mas não é. Parece amor, mas não é. Pode não ser. Ele também ofereceu um sacrifício, mas ele amava a Deus. Não. E como é que nós sabemos que ele não amava a Deus? Não amava o irmão. Matou o próprio irmão. E então este exemplo é ótimo, né? É um exemplo. João está aqui a tentar nos puxar para o concreto, para nós termos noção, né, das coisas. Então, Caim não amava e Abel amava. O sacrifício dele foi aceito. Porquê? Porque ele amava a Deus. Né? Ele não estava ali a cumprir calendário. Agora, quando nós amamos, quando nós estamos no mundo e amamos, a vida corre bem, certo? Não necessariamente. Não necessariamente. Por isso, diz João, não se admirem, irmãos, se os que são do mundo vos odeiam. Caim, a figura do mundo, né? Caim odiava Abel. Abel amava e Caim matou. Porquê? Porque Caim era do mundo e odiava Abel que amava. Então não é surpresa quando nós amamos e somos odiados. Nós temos isto um bocado invertido. Nós achamos que amando vai tudo. Então eu estou a fazer isto e é assim que me pagam. Ficamos muito chocados e surpresos. Não, é normal. Porque quando as ações de quem não ama são más e as ações de quem ama são justas, a reação natural de quem tem más ações é odiar quem tem ações justas, como a Caim e Abel. É o normal. Então não vamos andar neste mundo chocados e surpresos porque amamos e recebemos ódio. Isso é o normal. Queremos ser como Cristo, queremos andar como Cristo andou. Então é isto que devemos esperar. E se esperamos, uma grande parte dos nossos problemas são as nossas expectativas. Porque nós criamos expectativas e depois temos desilusões. Isso é que dá cabo de nós. Porque se nós não criarmos expectativas, nós não temos desilusões. E vivemos felizes neste mundo, quando somos odiados. Claro que isto tem que ser trabalhado dia a dia com o Espírito de Deus na nossa vida, não é? Mas o amor é a base. Os do mundo odeiam-nos, mas nós amamos porquê? Porque é que nós insistimos em amar? Mandamento de Jesus,
Sim, e porque nós queremos obedecer aos mandamentos de Jesus, então insistimos em amar, e, e porque também nós queremos aquilo que a Deus nos diz lá em João 3,16. Nós queremos o quê? Quais são as últimas palavras do versículo? Vida eterna. Nós queremos vida eterna. Nós queremos vida. O amor é o caminho da vida. E o ódio é o caminho da morte. Então nós queremos vida. E só quem ama tem vida. Lembram-se dos contrastes, João? Lembram-se dos contrastes? Vida, amor, justiça. E depois do outro lado, morte, ódio, trevas. Tudo ligado. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Como é que se sabe que alguém é cristão? Porque frequenta uma igreja. Os frequentadores, né? Na semana passada. Porque estamos filiados a uma organização religiosa. Porque cumprimos os rituais. Porque cumprimos as tradições. Então, como é que se sabe que alguém é cristão? Ama. Quem passa da morte para a vida, ama os irmãos. Quem ama os irmãos, passou da morte para a vida. Aquele que não ama, ainda está morto. Estar morto é complicado, não é? É chato quando estamos mortos. Já falava Paulo lá na passagem da ceia que há muitos entre vós que estão mortos. Porquê é que estão mortos? Porque não amam. Porque a questão da ceia, a ceia é uma expressão de amor, de partilha. Quem está sozinho e faz faz só a sua cena, não ama. O amor é relacional. Isto é uma coisa tão óbvia que até parece um bocado parvo dizer isto. Não é? O amor é relacional. Mas hoje em dia é preciso dizer. O amor é relacional, é uma coisa que acontece, é uma coisa que acontece nas relações e que dá vida às relações. Senão as relações estão mortas sem amor. E João usa expressões violentas, porque João ele quer abanar os leitores dele daquele tempo e quer abanar-nos a nós. Ele usa expressões violentas, porque ele aprendeu isso com Jesus. Também esteve lá pertinho. Todo aquele que tem ódio ao seu irmão é um assassino. E sabem que os assassinos não têm dentro de si a vida eterna. Radical. Não é tipo, quem não ama precisa de... Não, não. É um assassino. Sim, precisa de vida eterna. Precisa de oração. Mas é um assassino. É muito pesado isto. Muito pesado. Mas é o que está escrito. Irmãos, desculpem lá. Está bem? Desculpem lá estar a trazer isto num domingo. Não é? Eu sei, estou a brincar. Então, o ódio, a ausência... O ódio é a ausência do amor e a ausência do amor é morte. E o amor de Deus é vida eterna. É simples. Agora, a grande pergunta que, principalmente, acho que foi sempre assim, mas nos tempos que correm, há tanta destruição e ouvimos tantas vozes e recebemos tantas mensagens diferentes que nunca foi tão importante clarificar isto. O que é o amor? Já tivemos aqui a dar algumas ideias, todas elas boas e importantes. O que é o amor? Como é que nós podemos saber o que é o amor? Porque isto de amar os irmãos, nós sabemos, olha, até quem não conhece Jesus ama. Jesus disse, quem ama aqueles que o amam, que recompensa tem? Não é? Isso não é... Sim, quando nós amamos, quando temos Jesus, nós amamos aqueles que nos amam. Mas não ficamos por aí. Vamos além. Amamos aqueles que não nos amam. Amamos aqueles que nos tratam mal. Amamos os nossos inimigos. É outro nível. Mas esse é o nível, esse é o verdadeiro teste do amor. Porque amar os que nos amam, isso qualquer um. Não é? Isso é tranquilo. Agora, o que é o amor? Esta pergunta, irmãos. O que é realmente o amor? Como é que nós podemos saber o que é o amor? João diz-nos isso muito claramente, sem precisarmos de inventar. Jesus Cristo, o que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Está aí. O amor é isso. É dar a vida. É morrer. É morrer para nós mesmos. É dar a vida.
como Jesus deu a sua vida por nós. Nós éramos o quê a Jesus, quando Ele deu a vida por nós? Inimigos. Então Jesus, Ele viveu a sua mensagem. Jesus, Ele disse, amem os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. E depois Ele viveu isso. Ele traduziu a sua mensagem em ação concreta. E isso é que é preciso nós vivermos. É no concreto. Não é no abstrato. O abstrato é diabólico, é gnóstico. E a igreja está cheia de gnosticismo, cheia de dualismo, né? Cheia do aleluia e depois na vida não importa o que nós fazemos. O que importa é a gente levantar a mão e fazer coisas espirituais. Como o Steve dizia, há coisas que nós achamos que são coisas espirituais. Quando levantamos a mão, quando oramos, quando estamos aqui emocionados, vimos à igreja, participamos da ceia. Isso são as coisas que nós achamos que são espirituais. E como nós tratamos o empregado do café, onde vamos tomar café? E como nós reagimos quando estamos a jogar PlayStation? E estamos a perder no FIFA. Vou falar aqui para o pessoal. É difícil, não é? Como nós reagimos quando somos vítimas de uma injustiça? Ou achamos que somos vítimas de uma injustiça? Não se pode separar a vida em caixinhas. Isso é gnosticismo, isso é dualismo. É nós pormos as coisas espirituais, coisas abstratas, e as coisas concretas. São coisas do mundo. Não. Isso é gnóstico. Nós precisamos de viver uma vida inteira, em todas as áreas, onde quer que estejamos, com quem quer que seja. Não é aqui na igreja com os nossos irmãos, damos um abracinho e depois vamos trabalhar e tratamos mal as pessoas, mesmo quando somos maltratados e injustiçados, não é? Enfim, acho que já perceberam. Cristo deu a vida por nós, então como é que essa nossa confiança que Cristo deu a sua vida por nós e que isso é amor, como é que isso se traduz na vida prática? Damos a vida pelos irmãos. É isso que somos chamados a fazer, como Jesus. E o mundo está muito confuso em relação ao que é amor. Né? Há aquele slogan do Love is Love. Né? Amor é amor, isso não diz nada. Né? Está muito na moda definir coisas com a própria palavra que estamos a definir. Isso é simplesmente falta de coisas, coisas básicas da aprendizagem. Não se pode definir uma palavra com a própria palavra que estamos a definir. Amor é amor, não diz nada. Não é? Então, como é que nós definimos amor? Cristo. Ele deu a sua vida. Isso é amor. Cristo sacrificou-se por aqueles que o maltratavam. Isso é amor. Como é que Cristo viveu? Olha, antes disso, ele dá aqui um exemplo. Por exemplo, já demos um exemplo e até penso que foi o António que falou isto. Se alguém possui bens neste mundo e vendo o irmão em necessidade de lhe fechar o seu coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Aqui está. Uma coisa super prática. Alguém tem uma necessidade material. Vamos perceber como podemos ajudar. Como podemos ajudar? É importante, porque o amor não é só dar coisas. Não é? Nós sabemos disso com os nossos filhos. Muitas vezes nós não temos só que os encher de coisas. Não é? É preciso ter sabedoria, mas o nosso coração é para ajudar, é para perceber qual é a melhor forma. E quando alguém precisa e está em necessidade, estamos prontos a abdicar daquilo que achamos que é nosso por aqueles que têm menos do que nós. É um exemplo muito prático. O amor nunca é... O mundo está confuso, mas uma coisa nós sabemos, o amor nunca é apenas um sentimento. E hoje em dia o amor é visto como apenas um sentimento. Uma coisa que se sente. Né? Hoje sinto, amanhã não sinto. Então, isto hoje está muito na moda nos relacionamentos. Né? O relacionamento estagnou, eu sinto que está estagnado, vamos partir para outra. Né?
Estava a ver um vídeo sobre os influencers, né? Como é que os influencers terminam relacionamentos. É assim, fazem um vídeo, a nossa relação estava estagnada, mas estamos bem, somos amigos na mesma, mas vamos partir para outra. Não é? Porque o sentimento não está lá. E às vezes o sentimento não está mesmo. Não é? Mas nós não andamos por sentimentos. E é preciso perceber porque é que o sentimento desaparece. Mas para isso é preciso haver compromisso. E o amor é compromisso. O amor prende-nos. O amor não nos deixa ser livres. O amor é uma prisão. Nós prendemos-nos voluntariamente. O amor também não pode ser imposto. Ok? Mas nós, quando amamos, prendemos-nos voluntariamente. Deixamos de ser livres. Né? Eu, antes de ser casado, saía com os meus amigos, passava a noite a jogar PlayStation e a beber umas cervejas. E depois de casar, não dá. Não é? Isso, porque o amor tira-nos liberdade. Tira-nos liberdade. Nós abdicamos da liberdade por causa do amor. E às vezes não apetece. Não apetece mesmo nada abdicar de certas coisas pelo amor. Mas a gente faz isso porque entendemos que é esse o caminho. Porque olhamos para Cristo. O que é que Cristo fez? Ele deu-se. Então, o amor não são discursos bonitos. O amor não é um sentimento. Meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas com ações e verdade. Ação. Ação. Quais são as ações do amor que vemos em Jesus? Gostava agora de fazer esta pergunta, mas que falássemos em ações da vida de Jesus. Que nós nos lembremos. O que é que Jesus amava de forma perfeita, certo? Ele nunca pecou, portanto o amor nem Jesus era perfeito. O que é que ele fazia assim? Como é que Jesus vivia? Como é que ele andou aqui? Como? Curava? Por exemplo, um episódio que Jesus tenha curado. Alguém? A sogra de Pedro, né? Dizem que Pedro nunca mais... Foi por isso que ele negou Jesus. Não, estou a brincar. O paralítico ressuscitava pessoas. Alimentava, diz Sofia. Ouvia as pessoas. Uhum. E Jesus curou. Mais coisas. Além de cura, mais coisas que ele fazia. Morreu. Não é? Morreu pelas pessoas. Chorou. O amor também faz chorar. Hã? Comeu com aqueles que toda a gente achava que eram pecadores e que não eram dignos da companhia de pessoas de bem. Ensinou. Por exemplo. Hã? Perdoa. O que é que ele ensinou, por exemplo? Ensinou a obediência. Uhum. Partilhou o que aprendeu. Uhum. Expulsou os cambistas do templo. Isso não parece amor, pois não? Sabem o que é que Jesus ele pegou ele fez um chicote lá. Imaginem Jesus a fazer um chicote. Ora bem, vou pôr esta cordinha aqui. Tá. Jesus a fazer um chicote com cordas. E depois fez o quê? Chegou ao templo e com o seu chicote começou a virar aquilo tudo de pernas para o ar. Destruiu as mesas, virou as mesas ao contrário. Estão a ver Jesus a fazer isso, não é? Estávamos a falar disto ontem, por acaso no encontro de homens. Interessante. Sim, mas antes disso, como é que nós imaginamos Jesus a fazer isso? Jesus a amar, virando mesas ao contrário. Interessante. Hã? Não? Mas Jesus fez. A corrigir, a correção. A correção. Algum pai aqui já se irou com os seus filhos? Nunca, eu sei. Vocês nunca. Não é? Há um versículo, estávamos a falar ontem disso também, há um versículo na Bíblia que diz o quê? Irai-vos e não pequeis. Jesus irou-se porque ele não estava todo zen a fazer aquilo. Não é?
Ele não estava, olha, vou só virar a tua mesa ao contrário. Aquele sorriso da cara de Jesus. Jesus irou-se, mas a ira de Jesus não foi um impulso. Tanto não foi um impulso que ele teve ali a fazer o seu chicote. Não é? Para aquele pessoal todo desamparar ali o templo. Não é? Então, não é um impulso. Não é uma coisa descontrolada. Não é um descontrole. Uma coisa pensada e feita, dura, mas necessária. Isso faz parte do amor. Como é que foi? Como é que foi? É. Disse-lhe algumas coisas duras também. Né? Às vezes a gente acha que Jesus. Mas às vezes a gente não percebe bem, né? Jesus. A leitura às vezes escapa-nos certas coisas. Né? Sim. Chegou lá e não disse só tu estás errado e eu vou-te dizer como é que é. Não, ele fez-lhe perguntas. Né? E quando ela estava, senhor, então dá-me sempre dessa água para eu nunca mais vir aqui. Tipo, não, foi uma ironia. Jesus disse, ok, então chama o teu marido e anda cá. Como é que acham que Jesus disse isto? Ele sabia muito bem o que é que aquela pergunta ia fazer. Olha, vai chamar o teu marido então, já que estás aí cheia de letra, né? Chama o teu marido. E ela baixou logo a bolinha. Né? Não tenho marido, senhor. Em amor. É, exatamente. Pois, a longo prazo, a mentira faz muito mais dano. Né? Repreendeu os fariseus. Como é que foi isso? Como é que foi? Como é que ele repreendeu os fariseus? Como é que ele chamou a atenção? Raça de víboras, hipócritas. É isso, Samu. Então, vamos concluir, vamos preparar para concluir. João conclui. ah, Começando a tocar nas questões de consciência dos seus leitores. Sabemos que somos da verdade. Desta maneira, sabemos que somos da verdade. De que maneira? Quando amamos com ação e verdade e não com discursos bonitos. Desta maneira, sabemos que somos da verdade, quando amamos com ações e em verdade. E que a nossa consciência se pode sentir tranquila diante de Deus. Quando a nossa fé se traduz em ação concreta de amor, podemos estar tranquilos na nossa consciência. Somos perfeitos? Não. Mas amamos? Como é que sabemos? Quando, quando há ação. E aí podemos estar com a consciência tranquila diante de Deus. João já disse logo no primeiro capítulo que quando alguém peca, né, se confessarmos o nosso pecado, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará o nosso pecado e nos purificará de todo o mal. Então, essa parte está coberta. Né? O pecado é para ser confessado e aí Jesus purifica-nos e siga. O que faz toda a diferença na nossa vida é se há amor. Até nas nossas falhas, o amor se tem que manifestar. Até nas nossas faltas de amor, o amor se tem que manifestar. As falhas são faltas de amor. Todas as nossas falhas são faltas de amor. Mas até aí o amor se tem que manifestar. Como? Chegando-nos a Deus, entendendo que precisamos do amor e que falhamos no amor. E Deus aí, o amor dele nunca se acaba, nunca se esgota. Não é? Então nós temos que ouvir se a nossa consciência, se nós temos a ação de amor, né? A ação real de amor, e a nossa consciência nos diz que não estamos a amar, o que é que nós fazemos? Porque a nossa consciência engana-nos, certo? Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece tudo. Então, não vamos confiar no nosso coração. Já diz Jeremias, profeta, que o coração humano é a coisa mais enganadora
pode haver está demasiado doente para ser curado. O que é que nós precisamos? Não dá para curar. Precisamos de um coração novo. E é isso que Deus faz na nossa vida. Ele dá-nos um coração novo. Um coração segundo o dele. Um coração igual ao dele. Um coração de amor. E isso depois transforma a nossa vida e traduz-se em ações concretas que não enganam. Que não enganam. Então nós temos que ouvir Deus e não a nossa consciência. Porque a nossa consciência engana-nos. E como é que nós ouvimos Deus? Está aqui, João, está aqui. João é a voz de Deus aqui. Como é que nós ouvimos Deus? Está aqui. Amas de palavra, amas de verdade e com ações concretas. Então, pá, o teu coração se te acusa, Deus é maior do que o teu coração. E se Deus está aqui a dizer que amar de ação e verdade é realmente amor, então fica tranquilo. Não ouças o teu coração. E se o nosso coração não nos acusa, temos plena confiança em Deus. E tudo aquilo que lhe pedirmos, havemos de o receber, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. Estamos bem, podemos estar descansados. Isto não é possível na religião. Na religião não dá para ficar descansado. Porque a religião tira o amor do centro e põe no centro vários mandamentozinhos. Vários, uma lista infindável de mandamentos. E nós nunca podemos descansar. Porque esses mandamentos são impossíveis de cumprir de uma forma perfeita. A lei é impossível de cumprir de maneira perfeita. Todos nós transgredimos. E quando isso está no centro, não há graça. Não há graça, não há perdão. Então nunca estamos descansados. Mas quando o amor está no centro, então nós amamos e vivemos em liberdade, mas submetendo-nos às prisões do amor. Jesus amava e foi crucificado. Paulo amava e foi espancado, perseguido, aprisionado, encarcerado. Então o amor, mas como é que Paulo estava? Como é que estava o coração de Paulo? Paulo e Silas, né, em Filipos, na masmorra, a louvar a Deus. Porque o coração deles estava descansado. E nós, no amor, o nosso coração descansa. Na religião, o nosso coração está sempre inseguro, o nosso coração está sempre pesado, a não ser que nós sejamos como os fariseus, que os fariseus não tinham o coração pesado. Porquê? Porque eles achavam que eram perfeitos. Era o coração cauterizado. Tinham a consciência cauterizada. Eram cegos. Eles não sabiam da própria condição dele. Não é? Um fariseu não sabe que é fariseu. Um hipócrita não sabe que é hipócrita. Quer dizer, pode saber. Mas aí já não é bem um fariseu. Não é? Mas isto é perigoso, porque nós precisamos de ir à palavra para entender quem nós somos. Não é? Como a Rita estava a dizer, é exatamente isso. Precisamos de saber quem nós somos. Quando olhamos para a palavra, sabemos quem nós somos. E isto é um teste fácil. Não é? Amas de palavra e verdade. Na tua vida há amor pelas pessoas. Isso traduz-se em coisas concretas, vida concreta. Então está. É preciso ir à palavra com honestidade. E o que é obedecer aos mandamentos de Deus? Qual é o mandamento de Deus? João traduz todos os mandamentos de Deus numa frase só. Que o Evangelho é tão simples e tão profundo. Aquilo que Ele nos mandou é que acreditemos em Jesus Cristo, seu Filho, e nos amemos uns aos outros como Ele mandou. Está aí. Não é preciso uma lista enorme de leis. Não é? As leis, a lei de Deus é a lei do amor. A lei de Cristo é a lei do amor. Ama e cumpres a lei. Amamos, cumprimos a lei. Mas tem que ser de facto, de ação e de verdade. E quando amamos, cumprimos a lei. Acreditamos em Jesus, que é o amor, e depois amamos uns aos outros, como Ele nos amou. Então, o que é que nos resta? Obedecer. Aquele que obedece aos mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que Deus está em nós, graças ao Espírito que Ele nos deu. Aquele que obedece aos mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. Quais são os mandamentos? Mais uma vez, crer em Cristo,
como uma expressão máxima do amor, e depois amar aqueles que estão à nossa volta como expressão do nosso amor a Deus. E quem obedece a estes mandamentos está em Deus e Deus nele. Quem não ama está morto. É um assassino. E vamos concentrar aqui os nossos esforços. Não nos vamos distrair. Porque quando nós concentramos aqui os nossos esforços, o resto começa a entrar em sintonia. O resto começa a entrar em harmonia. Quando nós começamos ao contrário, começamos a construir a casa pelo telhado, né? Construímos a casa pelo telhado, não vai funcionar. Né? Vamos tentar mudar o nosso comportamento sem amar. Não funciona. Tem que ser um coração transformado. O nosso foco é o coração. É o amor de Deus que tem que transformar o nosso coração. Só a partir daí é que o resto começa a entrar em harmonia. Não vamos começar ao contrário. O contrário é religião. Tentar mudar o comportamento para então sermos aceites e, e assim alcançarmos a felicidade. Ou alcançarmos aquilo que pretendemos de Deus. Isso é começar ao contrário. Isso é diabólico. Porque vamos viver aprisionados da pior maneira. Não são prisões boas, há prisões boas. Não é? Esta aliança, isto é uma prisão boa. Há prisões boas que a gente se submete voluntariamente. Não é? E há outras que não. E a prisão da religião é uma prisão que mata. O amor é ótimo. E o amor faz-nos limitar-nos a nós próprios, submeter-nos a limitações. É maravilhoso. Amém? Vamos ficar de pé. E gostava que tivéssemos um tempinho de reflexão aí no nosso lugar, nós e Deus. Diz aqui que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Diz no versículo 20. Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Vamos deixar esta verdade. Vamos deixar esta verdade descer ao nosso coração. Deus é maior do que o nosso coração. Que Deus seja o Senhor do nosso coração. Que o amor de Deus nos domine completamente. Eu queria convidar-nos a olhar para o nosso coração. Amém. Nós quando estamos em família, a família é o contexto do amor, é o contexto privilegiado do amor. Os relacionamentos na família
São relacionamentos que não fazem qualquer sentido se não houver amor. Pais e filhos, filhos e pais, maridos e esposas, irmãos, irmãs. Por isso é que quando o amor não existe, as famílias se desmembram. É o amor que sustenta as famílias. Então a luta da família é para que o amor cresça. Não que fique estagnado sempre no mesmo nível. Não, o amor é para ser regado, é para crescer, é para frutificar. E a família é o contexto para isso acontecer. Aliás, se na família não houver amor, se o amor falha na família, isso dá origem a pessoas mal resolvidas, traumatizadas, que não sabem ter relacionamentos. A família é a escola do amor. E a família na igreja não é diferente. Nós aqui somos irmãos. Irmãos. Sem amor não faz qualquer sentido. Somos irmãos, uns mais velhos, com mais responsabilidade, outros mais novos. Uns a nascer, uns bebés, outros já com um caminho mais longo, feito. Irmãos a crescer e a caminhar para ser como o Pai. Olhando para o irmão mais velho de todos, que é Cristo, que mostra o Pai. E nós crescemos para imitar, para nos tornarmos como o Pai. Mas nós não vivemos sempre na família. Nós temos que sair da família e estar no mundo, estar em vários contextos onde ninguém nos conhece, ninguém tem um amor especial por nós, como na família é suposto que haja. E aí o nosso amor, o amor que nós temos ou não temos, o que nós somos, manifesta-se. E então que nós possamos praticar o amor, alimentar o amor nas nossas famílias e aqui como família de famílias, alimentar o amor para podermos doar e oferecer o amor de Deus a todos aqueles que nos rodeiam quando não estamos aqui, quando não estamos na família, no ambiente da família. E esse é o propósito de Deus. Ser sal e luz é manifestar amor. Então vamos orar, irmãos, vamos orar. Convidava-nos a orarmos uns pelos outros, como família. Não sei se temos o hábito de orar como família, como famílias, nas nossas casas. E pedir que o amor de Deus se aperfeiçoe em nós e nos nossos relacionamentos. Deixem-me dizer-vos que nós muitas vezes negligenciamos isso. Achamos que na família está tudo bem e não é preciso. Oramos cada um para o seu lado. Estamos juntos, se calhar não muitas vezes. Temos muita coisa para fazer. Mas é algo fundamental. Nas famílias, nós orarmos uns pelos outros para que o amor de Deus cresça e prevaleça nos nossos relacionamentos. Vamos fazer isso aqui. Pedir para que o amor de Deus cresça na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Podemos sair do nosso lugar.
Nós temos muito tempo para estar com pais e filhos, e temos pouco tempo para estarmos com pessoas com quem não nos relacionamos numa base diária, e às vezes só nos encontramos aqui ao domingo, muitos de nós. Então vamos aproximar de alguém nesse registro, pedir para que o amor de Deus cresça, para que o amor de Deus prevaleça, para que o amor de Deus se aperfeiçoe. Aleluia. Graças te dou por teu sangue na cruz. Graças te dou, pois me purificou. Grato a Jesus, minha vida salvou. Trouxeste das trevas para a tua luz. E nada se compara ao poderoso sangue de Jesus. Jesus nos uniu ao Pai de novo, resgatados pelo sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poderoso sangue de Jesus. Jesus nos uniu ao Pai de novo, resgatados pelo sangue de Jesus.
deste destrez para as ruas. Amém. Amém. Nós somos chamados para uma vida impossível. Somos chamados para uma vida humanamente impossível. A única coisa que nos pode... O único fator que nos pode fazer viver esta vida impossível é o Espírito de Deus em nós. É a única pessoa que, estando em nós, nos pode levar para este nível impossível de viver. Amando e amando e amando até ao ponto de dar a vida e fazer aquilo que ninguém espera. Amando quando somos menos amados. Bem, irmãos, vamos agora praticar isto. Né? Já tivemos a lição, tivemos o treino, agora é hora de viver.